Pronto. Bom dia, Keila, bom dia, Luiz. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer muitíssimo, assim, por vocês terem aceitado esse convite de falar no nosso último programa de encerramento do História em Quarentena, que, enfim, a gente já fez até o debate de encerramento, né, com todo mundo que coordenou, mas eu que sou mais obsessivo de todos, eu continuei, né, porque eu queria fazer algumas discussões específicas e porque eu achava que era necessário terminar com o mesmo tema que a gente começou na primeira semana, que foi a história das doenças, pandemias e epidemias. E depois, o programa total durou 20 semanas. A gente começou dia 23 de março, né? Então foram 20 semanas de trabalho intenso e a gente buscou abarcar várias temáticas, né? Não necessariamente só ligadas à história, mas também questões mais ligadas à arte, à política, à questão de justiça. E a nossa intenção principal foi não conversar, provocar realmente diálogos, né? Então, não conversar apenas com historiadores, a gente buscou falar também com outros profissionais de outras áreas das humanidades e até mesmo de outras áreas do conhecimento, como foi o caso, por exemplo, da Tatiana Roque, que é matemática, e além disso também juristas, artistas, militantes políticos, porque eu acho que a ideia, muito mais do que fazer uma divulgação do conhecimento histórico tradicional, era provocar conversas mesmo, né? E eu acho que são poucas as ocasiões, pelo menos dentro da academia, em que essas diferentes pessoas se troquem ideias, né? Então, nessas 20 semanas a gente buscou trabalhar dessa forma, foi alterando os formatos ao longo das semanas, e hoje é o último programa que vai ao ar quem estiver assistindo vai ser na quarta-feira, às 17 horas. E aí, só para ressaltar, esse programa, ele foi coordenado, além de mim, né, por mais 5 historiadores e historiadoras. Carlos Benítez Trinidad, Mariana Menezes Munhoz, Natália Guerelos, Melanie Truat e Lucas Pedretti. Então, são pessoas também de várias nacionalidades e que estão morando em lugares diferentes, né? E aí, só para complementar, isso também impactou um pouco o andamento do projeto, impactou positivamente, né? Porque a gente conseguiu fazer uma abordagem transnacional, né? Ter convidados de outros países também, alguns programas em outras línguas, quando os estrangeiros não falavam português. Nem todas a gente conseguiu legendar, porque vocês sabem como é um pouco infernal essa coisa da legendagem, ainda mais sem recursos. E então, para mim também é uma honra ter vocês encerrando o projeto, assim, né? Enfim, três pesquisadores super qualificados, além de amigos, enfim, espero que depois também desse encontro virtual a gente vá beber no boteco, né? O Luiz, que mora aqui perto. Sim. Nação Salvador. Eu até postei uma foto triste, que faz 4 meses que eu não vou na São Salvador beber. Aí eu queria começar pedindo para vocês se apresentarem brevemente, antes de começar. Aí eu começo pela Keila, pode ser? Pode sim. Bom dia, né? Bom dia, Paulo, bom dia, Luiz. Né? Na verdade, eu estou falando bom dia, mas as pessoas vão assistir a qualquer momento, né? Então, bom dia em sentido amplo. Vamos começar pelo Vale do Jequitinhonha, então. Eu sou Keila, né? Keila Carvalho, eu sou professora adjunta de História do Brasil Republicano na Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha, em Mucuri, aqui em Diamantina, né? Onde eu estou agora. Eu atualmente, né, estou aqui em trabalho remoto, mas no ano passado, né, 2019, eu estive na casa de Oswaldo Cruz, fazendo meu pós-doutoramento, né, e lá que eu tive o meu primeiro contato com o Luiz, né, com quem eu vou bater um papo hoje, dialogar além do Paulo César. Bom, né, eu trabalho com história da saúde e das doenças, né,
não necessariamente com história das ciências, né? A história das ciências ela é um campo amplo, né? É a história da saúde, das doenças, e o meu campo de atuação é mais nas políticas públicas de saúde, né? Eu trabalhei desde a graduação com esse tema. Depois, no mestrado, eu trabalhei um pouco com a questão, né, da profissionalização médica no governo do Getúlio Vargas, e a utilização, né, dessa autoridade, desse discurso científico como forma, né, de esses profissionais se destacarem, né, no campo trabalhista, né? Embora eles demandassem uma legislação trabalhista, eles queriam uma legislação especial, né? Enfim, porque se consideravam, né, trabalhadores especiais também, porque, né, os grandes, né, na verdade, as grandes autoridades no campo da ciência. E depois, né, desse trabalho, eu acabei me deparando com um tema, e aí eu trabalhei no doutorado, que foi com a questão do isolamento compulsório de doentes de lepra, uma doença que hoje é conhecida como hanseníase. E aí eu trabalhei com essa política pública e uma abordagem muito no campo da memória, porque eu acabei fazendo um trabalho em uma das maiores colônias, né, de isolamento que teve no Brasil, que é a colônia Santa Isabel, que é em Minas Gerais, e isso aí nos idos, né, de 2008, 2009. Fiz um trabalho entrevistando, né, ex-internos que ainda eram moradores, né, da colônia, que não existia mais, era uma... Na verdade, virou um centro de tratamento de hanseníase, e a Fundação Hospitalar de Minas Gerais que gerenciava, mas aquelas pessoas que foram isoladas lá, né, ou algumas não quiseram, outras não puderam, enfim, lá se tornou o lar delas, e lá elas permaneceram. Então, eu trabalhei, né, com esse grupo de pessoas, trabalhei com memória, enfim. E depois eu fui, né, desenvolvendo outros trabalhos, vim para, né, ingressei na universidade como professora em 2013, e aqui, né, atuando com a história do Brasil republicano, eu continuei trabalhando no campo, né, na minha área de origem, né, que é o campo da saúde. Eu trabalhei com as práticas populares de cura aqui no Vale de Jequitinhonha, até porque, né, embora eu seja mineira, Minas são muitas, e eu cheguei aqui no Vale sem conhecer absolutamente nada, né, dessa região. Então, foi um trabalho muito bacana que eu desenvolvi aqui sobre as práticas populares de cura, e um trabalho que, né, além de produção, de satisfação, ele me trouxe, né, outros frutos que hoje, né, o meu orientante de iniciação científica está lá na Fiocruz fazendo doutorado, né, Luiz, que é o Ramon, e eu achei assim, que foi muito importante esse trabalho, mas eu quis também trabalhar com outros temas, e por isso que no ano passado, né, quando eu já trabalhava com uma pesquisa sobre o Juscelino, né, por conta da questão da memória, e que Diamantina é uma cidade, né, cuja memória ela respira o Juscelino, né, que é um filho da terra. Então, eu já trabalhava um pouco com essa questão da memória e da história política com o Juscelino, e eu decidi abordar isso de um outro ponto de vista, a questão da história da saúde de um outro ponto de vista, que era um ponto de vista também tanto do meu lugar profissional quanto o meu lugar de inquietação pessoal, né, no momento de crise política, enfim, né, vivendo esse processo de ascensão das direitas, do discurso conservador,
da apologia à ditadura e tal, eu resolvi trabalhar com as propagandas de saúde na ditadura, e aí fui fazer um projeto e tal, e desenvolvi, né, sobre a coordenação do professor Gilberto Rockman, lá na Fiocruz, e foi um ano bem interessante, né, que me fez caminhar por outras perspectivas, né, produzir coisas que agora, né, tem 2 artigos para sair sobre essa pesquisa. Enfim, eu continuo pensando, né, em outras questões. Agora estou pensando em trabalhar um pouco da questão da nostalgia em torno dessa publicidade, dessas propagandas na ditadura, enfim. E espero, né, em breve retomar a sala de aula. Ah, só um minuto. Eu também sou professora do programa de pós-graduação em educação aqui. Certo, a gente vai explorar isso um pouquinho daqui a pouco. Eu acabei de ter uma ideia aqui, mas eu vou compartilhar com vocês depois, mas depois vocês vão entender. Eu vou direcionar a entrevista para um lado específico, mas depois eu vou explicar para vocês por quê. Luiz, pode falar. Beleza. Bom dia, boa tarde, boa noite, né, para todo mundo. Obrigado, Paulo, pelo convite. É muito bom estar aqui com a Keila, a gente se conheceu ano passado, né, na Fiocruz. Estamos trabalhando junto em algumas coisas também. E é bom, muito legal poder fechar esse projeto, né, do História em Quarentena, que é um projeto muito bacana. Eu tive a oportunidade de acompanhar o primeiro programa e acompanhar alguns também ao longo do percurso, muito legal. Bom, eu sou historiador, com mestrado e doutorado, né, em História das Ciências da Saúde, e como a Keila falou, nós nesse campo, né, da História das Ciências da Saúde, somos muito diversos. Eu me aproximo muito mais num campo chamado de Estudos Sociais das Ciências, que é um campo que lida com a história das ciências. Eu acho que, para resumir, antes da gente discutir coisas mais amplas, eu diria que eu trabalho com a proximidade entre o campo da história das ciências e um campo chamado de saúde coletiva, né, que é um campo muito próximo da saúde, que são os profissionais e pesquisadores da saúde, pensando questões mais sociais, políticas, antropológicas. Então, eu trabalho meio que na fronteira entre isso tudo. Eu entrei nesse campo da história das ciências da saúde pelo meu objeto de pesquisa inicial, né, que foi o câncer. É basicamente o que eu tenho estudado desde a graduação, a história do câncer, primeiro no Ceará, de onde eu vim, depois no Brasil. Enfim, aí tenho estudado várias coisas. A minha tese, né, que é o principal trabalho, foi sobre a história do conceito de prevenção do câncer, uma história mais longa, mas também tenho trabalhado com a história das tecnologias médicas, da especialização médica, trabalho com outras doenças crônicas não transmissíveis, como as doenças raras, e por um tempo, né, entre 2016 e 2000 e ano passado, eu fui pesquisador visitante no Instituto Nacional do Câncer. Então, trabalhei exatamente na instituição de saúde, né, a instituição que é responsável por organizar as políticas de controle do câncer no Brasil, o que me deu uma prática, né, uma experiência de trabalhar diretamente com os profissionais da saúde, que também foi algo bem interessante e que molda muito a minha forma de ver o próprio campo da história e como a história pode dialogar com outras áreas. Então, eu diria que eu sou, isso, claro, né, eu sou historiador de formação, mas hoje eu sou muito mais um pesquisador da saúde, assim, né? Vou transitando entre a história e a saúde coletiva com muito gosto. Eu acho muito legal essa possibilidade, que é uma de tantas, né? Esse campo tão vasto e que ficou agora tão em evidência, que é a história da saúde, né? Então, isso é bem legal poder conversar e trocar essas experiências aqui. Hoje em dia eu sou pós-doc, né, na Fiocruz, na Casa José do Cruz, e pesquisador do Observatório História e Saúde, que é uma estação de trabalho, né, uma estação de trabalho dentro da Casa José do Cruz, que é dedicada a pesquisar e a estudar temas contemporâneos da saúde a partir da abordagem histórica. Então, lá a gente estuda basicamente a história de questões que surgem a partir da criação do SUS, além da própria criação do SUS, e aí a gente trabalha desde a pesquisa histórica mais tradicional, assim, a pesquisa com fontes, documental, mas também a gente trabalha muito com o que a gente chama na saúde de comunicação em saúde, mas também é chamada de divulgação científica, que é com a elaboração de exposições sobre câncer, tabagismo e vários outros temas. Então, é um pouco isso que eu tenho feito recentemente.
Perfeito. Não, e a gente não pode deixar de lembrar que o Luiz é companheiro da Elisa, que foi quem inaugurou o História em Quarentena, né? Fez nosso primeiro programa, enfim, porque historiador sempre gosta dessas partes, que não são fofocas, né? São informações dos bastidores. Pode dizer que começou e terminou na mesma casa, né? Porque eu sou do Ceará, moro no Rio, mas estou na casa da Elisa, que é aqui em Aracaju. Então, o primeiro programa foi gravado num quarto aqui, e está sendo gravado em outro quarto do meu apartamento. Só um minutinho, gente. Então, gente, obrigado. Agora eu queria partir para uma segunda questão, assim, quer dizer, para uma segunda provocação, né? Porque vocês fiquem livres, assim, para falar da maneira como vocês acharem mais confortáveis dentro das experiências profissionais e de pesquisa de vocês, né? Que vocês falassem do campo de pesquisa, das suas pesquisas especificamente, mas de uma coisa que vocês falaram inicialmente que eu achei bem interessante e que eu acho que é pouco conhecida de um público, mas até mesmo dos próprios estudantes de história, né? Primeiro, que é a possibilidade de estudar histórias das ciências, da saúde, das doenças, como especialização, eu acho que não é muita gente que sabe disso, mas como também uma questão que vocês falaram, que existe uma complexidade nesse campo, né? Então, tem gente que volta, como vocês próprios, né? Estou repetindo aqui, se eu estiver falando besteira, vocês me corrigem. Mais voltados para políticas públicas, mais voltados para uma história das ciências, estrito sensu, né? Enfim, então, se vocês puderem falar um pouco das pesquisas de cada um de vocês, levando essa questão em consideração, como elas se encaixam nesse campo, assim, né? Então, por exemplo, eu comecei agora pelo Luiz, que vem trabalhando com a questão do câncer, né, de maneira bastante ampla, até cronologicamente, né? A sua tese do doutorado, você estudou todo o século XX, né? Então, e se fosse possível que você desse um pouco mais de ênfase da década de 50 para cá, assim, né? Enfim, é isso. Se você puder começar, por favor. Ótimo, com prazer. Então, indo primeiro nesse aspecto, bom, falando de modo mais geral, né, no meu doutorado, como eu tinha comentado, eu estudei a história do conceito de prevenção do câncer no que eu chamo de longo século XX, né, que eu, na verdade, estudei do finalzinho do XIX até o começo agora, né, o período mais recente, século XXI. E aí é interessante que nessa discussão sobre como o campo se conforma, um dos grandes desafios que eu tenho na pesquisa é de tentar transitar por algumas dessas vertentes do campo, né? Porque uma parte da discussão sobre prevenção do câncer, ela envolve compreender como o conhecimento médico, né, e os profissionais da medicina, do campo da saúde, constituíram visões, percepções, saberes sobre a doença ao longo do século. E aí isso envolve o que a gente chama de uma história da medicina, como a medicina se organiza, que é uma das perspectivas desse campo, né? A história dos conhecimentos e práticas da medicina. Por outro lado, também envolveu entender como a incorporação de tecnologias, de inovações médicas, de inovações científicas, do processo de quantificação, como todas essas demandas que vêm de uma organização, de uma institucionalização científica, também impactam na forma como se organizam políticas de saúde e como o próprio sistema de saúde se organiza. Então, eu caminhei mais para uma vertente que é da história das ciências propriamente dita, né? Como a ciência se organiza como uma atividade social. Mas também pensei, né, uma chave mais próxima do que aquilo eu tinha comentado no começo, a organização do sistema de saúde, das políticas de saúde, que é o que se aproximaria de uma história da saúde pública. Isso é interessante, porque no Brasil acaba que a gente até tem um livro recente, né, organizado por pesquisadores da Fiocruz, em parceria com outros historiadores e historiadoras de outras instituições, que ele se chama História da Saúde no Brasil. E aí no Brasil se convenciona chamar esse campo de História da Saúde, reunindo todas essas vertentes, que, por exemplo, se a gente for para a língua inglesa, existem debates bem mais profundos sobre as diferenças entre história das doenças, história da medicina, história da ciência, história da saúde. Então, ele é um campo muito vasto, né? Como eu tinha comentado, eu gosto de ficar mais transitando entre as variações do que propriamente sentar o pé em uma. Eu acho que isso ajuda a trazer a complexidade, né? Mas também muito pelos objetos, eu acho que isso varia muito pelo objeto. Bom, e no modo mais geral, o que essa minha pesquisa abordou, né, de modo mais resumido, é que ao longo do século XX no Brasil houve duas grandes mudanças no conceito de prevenção do câncer, né? Uma primeira que seria
uma variedade de ideias, de concepções sobre prevenção para o assentamento, que esse assentamento ocorre nos anos 50, da ideia de que o câncer é uma doença que deve ser detectada o mais cedo possível, que é a ideia de diagnóstico precoce. E aí, a partir da segunda metade do século XX, essa ideia de diagnóstico precoce ela foi sendo complexificada para uma ideia de prevenção que envolve o que a gente hoje entende como prevenção primária, né, que é a prevenção a fatores de risco, essa ideia de que determinadas práticas, determinadas condições de vida, elas influenciam, elas são parte importante da ocorrência da doença. E aí, o que eu mostro na tese é que se, por um lado, a medicina, né, como organização científica, como atividade científica, ela transforma o conceito, colocando a prevenção no sentido mais amplo, não só ligado ao diagnóstico, a estrutura institucional e política da saúde no Brasil, ela mantém um modelo de prevenção ligado ao diagnóstico precoce. Isso, para mim, colocou várias questões, assim, isso coloca várias questões sobre a saúde no Brasil de modo mais geral, né? O Brasil, a partir, principalmente, do segundo governo Vargas, ele vivencia a organização de uma estrutura de saúde muito centrada nos hospitais, que é o chamado modelo hospitalar, e que no Brasil tem muita força a partir do regime previdenciário, que é o que dá origem aos nossos planos de saúde, né? Essa tensão entre o público e o privado. E o que eu mostrei, isso é algo que os historiadores, né, os historiadores Tucu, quem conhece a história dos conceitos, né, os trabalhos do Koselleck, dessa historiografia alemã, o que esses autores mostram é que a mudança de um conceito ela só pode ser compreendida também a partir das mudanças sociais. Né? Então, os conceitos eles não estão flutuando na mentalidade das pessoas, eles são muito concretos, ligados à vida social. Daí o que eu acabo mostrando na tese é que se, por um lado, existe uma mudança conceitual no âmbito das discussões do pensamento médico, a prática desse conceito é muito marcada por continuidades institucionais que são ligadas à trajetória da saúde no Brasil. E aí, dessa minha preocupação com o impacto, né, prático disso, assim, a relação que a história da ciência pode ter com o próprio campo da saúde, eu mostrei que essa maneira, essa relação entre a mudança conceitual e uma permanência institucional, eles têm muito impacto em como as políticas de câncer se organizam hoje, né? Hoje, no Brasil, é muito difícil ainda se pensar em políticas nacionais de prevenção do câncer. É até interessante que a gente está vivendo um período, né, da pandemia, em que muito se fala, por exemplo, sobre vacinação, criar uma vacina e ter essa vacina como resposta para a Covid, mas o que os trabalhos no campo da história da ciência da saúde mostram é que as vacinas e qualquer medida terapêutica ou preventiva, elas não são respostas simples. Por exemplo, a gente tem hoje, ligadas ao câncer, algumas estratégias com certa funcionalidade, certa efetividade para poder prevenir a doença. Vou dar um exemplo do câncer do colo do útero, né, que o exame de Papa Nicolau, ele ajuda no diagnóstico precoce, e em vários contextos internacionais é muito difícil, assim, a taxa de mortalidade por câncer do colo do útero é muito baixa, enquanto no Brasil é o segundo câncer que mais mata em mulheres, e isso tem muito a ver com como é difícil você estabelecer ações nacionais de prevenção do câncer, né? Como é difícil você pensar qualquer coisa em saúde que é nacional num país desigual como o Brasil. Então, na minha pesquisa da tese, especificamente, né, eu fui discutindo isso, como essa tensão entre conceitos e vida social, elas encontram muita concretude no nosso país que é tão desigual, né? Então, a tese foi um esforço muito grande, porque eu tentei traçar, né, pesquisar fontes que iam realmente desde lá da região norte até a região sul, né, passando por vários estados, foi um esforço muito grande, mas que permitiu ver essas diferenças que são, ao mesmo tempo, né, históricas no sentido mais temporal, mas também são espaciais, né, como a desigualdade regional é muito forte, é muito grande no Brasil. E eu acho que é isso, assim, de modo mais geral, esses estudos de história da ciência da saúde, principalmente no século XX, que é o que eu pude me deter mais, eles tanto ajudam a entender, como eles também são entendidos a partir dessa maneira como o Brasil se construiu no século XX, né? Como essa organização política e social do Brasil impacta na organização da saúde e da ciência também. Perfeito. Keila, você pode comentar, por favor? Sim, claro. Bom, né? E aí, diferente, né, do Luiz, eu acho que isso que é importante,
a minha abordagem nesse campo, né, ela é um pouco diversa da que ele faz, né, que ele trabalha nesse campo, né, da produção, da divulgação, enfim, aquilo que a gente chama no campo de um nível mais hard, né? Eu já lido, né, desse campo, né, de história da ciência e da saúde. Eu lido de forma mais específica com as políticas públicas, né, em saúde e com a questão das doenças, né? E, na verdade, né, a questão é como que esse campo, né, está atualmente, enfim, né? Eu acho que eu tenho que falar um pouquinho assim desse processo que a gente tem percorrido, né, no campo. Mais do que falar especificamente da minha pesquisa, mas um pouquinho da minha trajetória, que eu acho que ajuda a compreender isso. Bom, né, atualmente, né, o campo de História das Ciências da Saúde, ele é um campo consolidado no Brasil, embora, obviamente, ele esteja em expansão, né? Enfim. Mas essa consolidação ela é relativamente recente, né? Porque, na verdade, é um processo que vai se intensificar a partir dos anos 2000, né? Paulo, muito jovenzinha que sou, né? Como você sabe, eu entrei na graduação nos anos 2000. E lá, né, na graduação aqui no interior de Minas, eu me interessei por esse campo e, na verdade, eu me interessei porque eu tive uma professora, né, que era uma recém-doutoranda que tinha feito concurso para substituto e tal, e que ela trabalhava com questões ligadas à saúde, mas ela trabalhava com Monteiro Lobato, e eu achei bacana essa discussão. Depois, o Luiz deve conhecer, que é a Paula Habib, que depois ela fez doutorado lá na Fiocruz também, e tal. E eu achei interessante, né, que ela ficou um tempo curto, mas eu achei, nossa, que bacana. E realmente extremamente novo, né? Eu nem sabia, assim, necessariamente que havia essa possibilidade de você, né, historicizar essas questões ligadas à saúde. Mas aí então, né, a partir disso, eu acabei, né, me descobrindo nesse tema, tive como orientadora uma pesquisadora que trabalha com economia e justiça no Brasil Império, mas que é uma pessoa fantástica e que, né, sempre foi daquele estilo assim, apoiar, né, o aluno naquilo que ele quer. Então, ela foi uma leitora crítica, ela sempre me indicou pessoas, né, que pudessem contribuir aí com a minha formação nessa área. Na verdade, nesse processo de consolidação que estava acontecendo justamente aí, né, nesse início dos anos 2000, eu ainda na graduação, a gente tem, né, um marco que vai ser muito importante, que é a criação do programa de pós-graduação, né, em História da Ciência e da Saúde da Casa de Oswaldo Cruz, né? Que vai ser aí entre 2000 e 2001, me parece, né, Luiz? Isso é 2001, acho. Começa. 2001. Então, por que esse programa vai ser tão importante? Não quer dizer que antes não houvesse pesquisa, mas porque ele vai conseguir reunir pesquisadores da área que, além, né, de orientar teses e dissertações, eles vão potencializar a divulgação, a produção científica, né, e a divulgação da pesquisa na área, né, de história das ciências e da saúde. Mas, obviamente, né, a gente não pode esquecer, né, que para que isso acontecesse, houve iniciativas isoladas anteriores, que também foram muito importantes, né, principalmente aqueles pesquisadores, né, os pioneiros lá da década de 1970,
né, cuja produção foi muito influenciada pelo pensamento do Michel Foucault, né? E aí tem a Mabel Luz, o Nilson Costa, né, o Jurandir Freire, a Clementina Cunha, enfim, uma série de pesquisadores que foram pioneiros nesse sentido, e depois, na década, né, no final da década de 80, início da década de 90, os historiadores e cientistas sociais que, né, começaram a fazer diálogos, né, com essa produção internacional e trabalhar com a perspectiva de uma história sociocultural das doenças, né? E aí esses pesquisadores acabaram, né, produzindo, né, trabalhos importantes e se ingressando nos programas de pós-graduação. E aí a gente tem, né, o próprio corpo, né, docente tanto do programa da Casa de Oswaldo Cruz, quanto outros pesquisadores, como no meu caso, né, que eu fiz o doutorado na Federal Fluminense com o André Campos, que é um pesquisador desse da década de 1990, né, que trabalha com essa perspectiva sociocultural das doenças, enfim, né? Então, é um campo que hoje, né, graças a esse, não apenas, né, com o programa da Casa de Oswaldo Cruz, mas dos programas de pós-graduação no Brasil, né, que contam, né, com professores que orientam e produzem nessa área, acaba, né, se consolidando, fora, né, as revistas que são Manguinhos e as revistas que são mais especializadas nesse campo. Atualmente, né, nós estamos vivendo o momento que eu falo assim, é o momento dos humilhados serem exaltados, né? Ninguém finalmente estão sendo valorizados. Porque antes a gente era muito esquisito, né? Você imagina eu, né? Com que você trabalha? Eu trabalho com doença, eu trabalho com lepra. Ué, mas você é historiadora? Enfim, então a gente está nesse momento aí de exaltação dos humilhados, que eu não estou achando interessante. Eu realmente não queria que a pandemia acontecesse, né? Mas é um momento em que, né, na verdade, essa questão da pandemia, né, ela traz à tona de uma forma muito concreta, né? E aí não só para pesquisadores, mas para todas as pessoas, né? A maneira como, né, saúde, doença, ciência são fatores determinantes no processo de organização das sociedades, né? E as suas implicações políticas, econômicas, sociais, enfim, né? É um momento em que, na verdade, tanto é que o programa, né, ele começa, né, com o tema e se encerra com o tema. Entender isso, né, como que esse campo, né, ele é tão importante. E aí eu acho que tem, né, a gente vai falar sobre isso ainda, a questão do negacionismo científico e essas questões todas também que trazem aí, né, como ordem do dia a discussão em torno dessa produção de conhecimento e dessa produção de conhecimento científico, e também, né, a questão da doença como um fator que vai extrapolar a questão meramente biológica, né? Mas que é esse fator que é o tempo todo, né, perpassado por essas questões, a questão econômica, a questão política, a questão social, está sempre presente. E essa questão que o Luiz trata aí, né, do câncer, e quando ele fala sobre essa questão da dificuldade, né, em você ter, né, uma política de prevenção da doença que, na verdade, poupe vidas de mulheres num país, a gente não está falando aí de uma questão meramente biológica, né? A gente está falando de uma questão muito mais ampla. Então, o campo é mais ou menos nesse sentido aí que a gente trata, e eu, né, sempre, como eu falei no início, eu sempre procurei fazer esse diálogo, né, entre a questão política e, né,
a questão do campo da saúde das doenças, né? Essa questão da memória, enfim. Essas... Eu posso fazer dois comentários também para completar, para ir conversando, manter o diálogo. Uma coisa importante também naquilo para colocar é a dimensão nessa formação dos historiadores e historiadoras, acho que de dois níveis de circulação que são importantes. Um que é a circulação regional, assim, né? Cada vez mais a gente teve e tem tido grupos que se formam bem fortes nos estados, né? Eu posso aqui de cabeça trazer o grupo do Rio Grande do Sul, que é um grupo muito forte, que tem lá o Museu da Santa Casa Misericórdia em Porto Alegre, também na Universidade de Santa Maria, o grupo de Pernambuco, que é um grupo muito tradicional, na realidade, eu acho que até antes de ter programas específicos, como o da Casa Oswaldo Cruz, né, sobre História da Ciência e da Saúde, no Nordeste, o grupo de Pernambuco, que é coordenado pelo professor Carlos Alberto Cunha Miranda, era um grupo no Nordeste para lidar com a história das doenças, em São Paulo, na USP também, que tem um grupo muito forte, né, coordenado pela professora Maria Amélia Dantes. Então, existem vários grupos, né, já há um tempo, que tem essa dimensão que a Kevin estava falando, né, que eram grupos específicos em departamentos mais amplos de história, mas que eles foram circulando, e aí outra coisa importante em termos das instituições, né, destacar a existência da Sociedade Brasileira de História da Ciência e Tecnologia, que é a sociedade que agrega, né, os pesquisadores desse campo, e tem, né, tradicional, o grupo de História das Doenças e da Saúde, que já vários congressos se reúnem, que vai fortalecendo essas redes, né, até esse tema das redes é um tema importante para a gente que estuda História da Saúde, História das Ciências. E uma outra também é a circulação internacional, a aproximação desses grupos de pesquisadores latino-americanos e pesquisadores da Europa, dos Estados Unidos, e aí a gente não pode deixar de destacar a política de governo, né, de até pouco tempo, do doutorado sanduíche, né, de mandar estudantes de doutorado para o exterior, que permitia essa aproximação de redes e de conexões. A gente tem grupos muito fortes, que eu acho que, inclusive, isso também, que é um segundo comentário que eu ia fazer, que torna a nossa área um pouco esquisita para os historiadores, porque a história da ciência da saúde, ela acaba que ela tem, no seu cenário internacional, uma formação um pouco paralela à historiografia mais geral. Assim, existe uma forma de aproximar, né? Muita gente, quando faz a narrativa do campo, associa a história das doenças da saúde à terceira geração da escola dos análises, né? Que é a escola da historiografia, mas ela também tem uma trajetória muito particular, principalmente se você olha na historiografia anglo-saxã, que é essa aproximação com os historiadores sociais, a discussão muito da história da medicina, que tem outros referenciais, como o Roy Porter, enfim. E mesmo na França tem essa vinculação que a Keila apontou, que é a vinculação mais da filosofia e da epistemologia, com Foucault, Canguilhem. Então, o fato desse campo ter uma trajetória um pouco particular, ele também faz com que a gente seja visto meio de fora das discussões mais gerais da história, né? Eu até estava comentando antes da gente começar, né, que na graduação, quando eu apresentei o meu primeiro pré-projeto de pesquisa na disciplina de graduação, a professora na época disse, não, mas isso aqui não é história, não, isso aqui é medicina, isso aqui tem que fazer em outro lugar. Então, eu acho que é um pouco as questões do nosso campo, e é um desafio até interessante, assim, é um desafio que muitos de nós, até pelo fato de cada vez mais as pessoas que entram no campo serem historiadores de formação, coloca a discussão sobre como nós que temos formação em história, né, essa história no sentido mais amplo, podemos nos aproximar dessas discussões que são realmente mais específicas, né? O campo da história da ciência e da saúde, ele coloca um desafio de cara, que é você lidar com os campos, né? Você estuda saúde, você tem que lidar com as discussões do campo da saúde, as terminologias, os diálogos, né, da ciência. Você, no mínimo, você tem que aprender termos como hanseníase, né, bacilo de Hansen, até independente assim, né, variando de acordo com o tipo de estudo. Tem gente que acaba tendo que estudar coisas muito específicas, né, gente que estuda, por exemplo, história da pesquisa laboratorial, vai ter que entender o nome do instrumento, do bacilo. Então, isso em si já coloca um diálogo que é muito interessante, e acho que vai envolver, quando a gente chegar na questão, né, do negacionismo, vai envolver essa pauta, né, que é como a ciência se comunica. Como que a gente aproxima a ciência de outros saberes, de outras formas de linguagem. Acho que eu queria fazer esse comentário para não perder. E a Paula é muito amiga, ela trabalhou com a gente lá
no projeto, na verdade eu cheguei, ela já estava há muito tempo, no projeto de História do Câncer, então é uma amiga muito próxima, muito gente boa. Ah, é legal. Não é, eu não, de forma nenhuma, né? É bom você enfatizar isso, porque assim, hoje a gente tem, né, é, produções, assim, pesquisadores que atuam e atuam de forma muito, né, é, muito forte, né? Em vários estados, aqui em Minas mesmo, a gente tem o grupo da Rita Marques, da Anne Torres, que estudou epidemia, né? A epidemia da gripe espanhola em Minas Gerais, enfim, o Jean, que está lá em Uberlândia, então você tem, assim, grupos que se formam, né? Eu mesma falo isso, assim, né? Eu sou de um grupo que desde a graduação, essa coisa dos GTs, né, dos STs da Ampul, eu tô lá. Então tem gente que eu conheço de longa data, tem gente assim que me conhece desde que eu era criança pequena lá em Barbacena. E eu já cresci um pouquinho, né? É isso aí. Não, perfeito. Não, eu fico pensando em algumas coisas, né? Uma é essa questão das tecnologias, né? Eu, por acaso, eu sou filho de médico, uma das minhas mães é médica, e fui casado 7 anos com um mastologista, né? Então, eu fiquei, essa coisa dos termos é maluca, porque, tipo, você vai conversar, não, porque é CA, eu, primeira vez que falou CA, eu falei, cara, o que é, o que tá querendo dizer? Aí os birrádios, sei lá das quantas, essas coisas assim, que ninguém, né, tipo, que não é da área, sabe o que significa. Mas isso é só uma anedota. Agora, eu fiquei pensando também de como isso se dá em termos da composição da historiografia, de como funciona esses campos na historiografia, porque existe, né, a gente, todo mundo sabe, né, como existe uma concentração, é, eu não diria nem da produção, cada vez mais eu penso que é menos da produção, porque eu acho que existem produções de altíssima qualidade no Brasil inteiro, mas mais da divulgação, né? Então, tudo que é produzido no centro-sul do país acaba ganhando uma amplitude maior do que em outros lugares. Nesse trabalho que eu venho fazendo desde 2016, História da Ditadura, tendo contato com vários pesquisadores, lógico, no meu caso, mais História do Brasil contemporâneo e tal, né? Eu fico muito impressionado a quantidade de pesquisas de alto nível que eu descobri e que eu nunca tinha ouvido falar, mesmo sendo uma pessoa que está estudando isso desde a graduação, porque a gente acaba tendo contato, né, com a bibliografia, né, com a produção muito mais do Centro-Sul, assim, é muito desigual essa circulação, né? Eu não sei, vocês falando, me parece, eu não sei, eu posso estar errado, que é um pouco diferente nesse campo da ciência. Parece que existe uma circulação maior. Quando o Luiz fala de Pernambuco, do Rio Grande do Sul, não sei se é uma impressão falsa. Eu acho que sim, eu não sei, desculpa, que você queria, Não, posso já pode responder? responder. Bora. Eu acho que as assimetrias, né, que o campo que é uma assimetria na academia de modo geral, elas se reproduzem sim. Para mim é muito forte a reprodução dessas assimetrias no campo da história da saúde e das ciências, mas eu acho que ela tem algumas nuances. Um primeiro ponto é que a historiografia, aí eu não sei se a Keila também vai concordar desse campo específico, ela assume discussões diferentes no Sudeste, diferentes em vários sentidos. Primeiro, no sentido político, que é algo mais clássico da historiografia, que é a metonímia, né, de achar que Rio e São Paulo são a figura do Brasil. Isso é muito comum, né, essa simplificação a partir e às vezes até a partir de um debate entre essas experiências, né, que é algo que, para quem é de fora, além de ser redutor, é irritante. Isso é muito irritante. Aí eu acho que tem esse primeiro sentido, que é os trabalhos nesse eixo, eles tendem a ser trabalhos mais sobre essa ideia de Brasil, sobre a ciência e saúde no Brasil, debate sobre formação da nação, sobre identidade nacional, sobre até um debate que é muito interessante na história da ciência, que é a produção científica no Brasil, que é um debate sobre centro e periferia, de que países subdesenvolvidos não teriam produção de ciência de excelência, e esses trabalhos têm esse mérito de mostrar, né, a produção científica no Brasil, enquanto trabalhos que são feitos fora do eixo, e aí eu falo com uma pessoa que veio do Ceará e viu os trabalhos que são feitos lá no Ceará, e conheço pessoas de outros lugares, eles tendem a discutir um debate muito próximo da perspectiva regional, né, de entender essas formações regionais, as peculiaridades,
Aí, já colocando assim, uma coisa muito de posição. Eu, particularmente, eu sou muito crítico tanto a essa visão da metonímia, né, essa ideia de que você, a partir da experiência do Rio e São Paulo, pode falar sobre o Brasil, mas também sou muito crítico à perspectiva essencialmente regionalista, porque eu acho que a busca do particular, quando a gente compara casos, e eu já vi isso acontecer em simpósios, em congressos, aquilo eu estava comentando de congresso, é que muitas vezes os particulares eles se perdem quando você compara com outros particulares. E aí se perdem tanto da particularidade, você vê que muitas vezes o que eu acho que é especial do meu lugar não é especial, né, porque vários lugares têm processos similares. Isso não quer dizer que não exista fatores locais, claro, né? Os processos humanos eles são localizados. Mas eu acho que vale muito mais a gente pensar nessas conexões, como cada lugar, e aí quando a gente estuda esses personagens, né, as pessoas que praticam as práticas de cura, que se envolvem nas políticas de saúde, na produção de ciência, a gente vê que esses personagens, eles circulam, né, eles se contactam, eles dialogam. Então, muito mais pensar como esses locais, eles permitem a gente reformular uma ideia de nação, uma ideia de saúde no Brasil. Isso, para mim, é muito mais interessante. Mas eu acho que as assimetrias, elas se traduzem muito nesse sentido, e elas se traduzem também na intensidade de produção, assim, porque, por um lado, né, se as pessoas estão produzindo fora dos grandes, né, do eixo centro-sul, essa produção, ela efetivamente tem menos visibilidade, né, ela fica muito mais dentro dos círculos, né, o que é uma pena, porque são trabalhos muito bons, assim, e são trabalhos que é que tá, se, como a Keila falou bem, né, assim, eu acho que é uma convenção no nosso campo, saúde e doença são processos sociais por excelência. Então, você analisar essas conexões em vários lugares do Brasil, você vê como hanseníase em Minas não é a mesma coisa que hanseníase do Ceará, em Manaus. Cada lugar tem uma particularidade e que se conecta, né? que dialoga entre essas experiências. Tem trabalhos muito bons. Tem um trabalho, por exemplo, agora não vou lembrar o nome das organizadoras, que reuniu história oral, né? Narrativas de história oral, de pessoas que ficaram isoladas em hospitais, né, asilos para rancenianos em vários lugares do Brasil. E é super interessante você pensar como cada experiência muito particular, de lugares muito específicos, né, de hospitais, então, o mais local impossível, elas têm conexões com outras experiências, né, e mostra a riqueza do campo. Sim, a questão é essa, né? Na verdade, não é que né, a gente, como campo, eu acho que necessariamente, né, nós, pesquisadores do campo, a gente tem essa oportunidade de a gente dialogue mais. Eu penso que justamente o fato de sermos, né, um grupo menor, né, num campo em consolidação, ele acaba, o que é positivo, nos obrigando, de algum modo, a ter né, esse contato. Então, necessariamente, né, e principalmente, né, os eventos eles são muito importantes para isso, né? Os simpósios temáticos, os GTs, da AMPU Nacional, então é onde geralmente a gente encontra as pessoas, conhece os trabalhos, tenta estabelecer diálogos, então, e é algo extremamente interessante, porque, assim, é isso que o Luiz falou, são trabalhos fantásticos, né, que às vezes, né, porque são trabalhos produzidos fora do eixo, né, Rio e São Paulo, são trabalhos que às vezes eles acabam, né, não sendo conhecidos e tal, e é o diálogo entre esses pesquisadores e a questão, né, o interesse pelo campo que vai fazer com que, né, como eu vou dizer, assim, rompa um pouco essa ideia de hierarquia, né? Uhum. E tem sido, né, que é uma tendência, cada vez mais os trabalhos têm tido uma discussão muito sobre circulação, sobre problematização dessa relação centro-periferia, e eu acho que até muito por esse movimento, que a gente faz parte, né, que são as pessoas fora do Rio e São Paulo irem fazer a pós-graduação no Rio e em São Paulo, que aí problematiza mais essa discussão. Por exemplo, no programa, né, agora a gente teve a disciplina de História e Historiografia das Ciências, que é uma disciplina obrigatória,
E aí a maior parte da turma discute alguma dimensão dessa relação entre centro e periferia e problematiza isso em algum sentido, né? Por quê? Porque muitas pessoas não são do Rio também, e até as pessoas que são do Rio repensam essa discussão em outra categoria. Então, eu acho que também as assimetrias a gente pode ver alguma mudança nelas, né, nos próximos anos, até pela pauta do próprio campo. Né? Quando eu fui aluno do Zé Murilo, que eu sou, né, criança, jovenzinho, lá em 1740, ele dava um exemplo que era muito bom, assim, que eu gostava muito, para a gente observar como eram os nomes dos principais jornais do Rio de Janeiro, como o Rio de Janeiro se imbui desse papel de central no Brasil. Então O Globo, Jornal do Brasil, né? Tipo, são partindo dessa perspectiva, essa eu achei muito boa essa sua expressão, essa sua colocação com relação à metonímia, porque é isso, né? Tipo, não é o jornal do Carioca, né? É o jornal do Brasil inteiro, mas ele é feito no Rio de Janeiro, a partir de uma perspectiva do Rio de Janeiro. É bem interessante essa problemática. Assim. Eu queria voltar um pouco, aí mais especificamente, para as pesquisas de vocês. Eu já não me lembro mais qual foi a ordem, mas vou começar pelo Luiz. Quando você fala, por exemplo, de toda a sua experiência com relação às pesquisas, né, de prevenção do câncer, enfim, que você descreveu ainda há pouco, eu queria te perguntar mais especificamente, e eu vi que você teve uma experiência também como pesquisador do INCA, enfim, uma instituição super importante em toda essa discussão, pesquisa e etc., sobre o câncer, se você nota alguma mudança nessa pesquisa que você fez, né, no que você mesmo diz como longo século XX, nessas políticas de prevenção da década de 50 para cá. E se você nota alguma especificidade no período da ditadura, e aí você poderia também falar sobre essa sua experiência mais recente, enfim, já que você é um pesquisador também, né, que está vivendo o momento atual, nessa história recente do Brasil. Então, seria um pouco dar essas marcas temporais nessa sua pesquisa do longo século XX aí, sobre a prevenção do câncer. Claro, na história da saúde no período da ditadura, de modo mais geral, a gente caracteriza como sendo um período em que a saúde pública, né, a parte do Ministério da Saúde Pública, ela é muito enfraquecida em detrimento do crescimento da saúde previdenciária. Isso tem a ver com esse modelo liberal conservador, né, do período da ditadura, e especificamente lá na virada da década de 60 para os anos 70, o setor saúde, de modo mais geral, a saúde pública, ela sofre muito com tendência privatista no período da ditadura. Né? Por exemplo, o próprio INCA, ele durante 3 anos, né, ele foi privatizado, ele passou a ser... Havia uma proposta de privatização e ele deixou de ser um instituto público do Ministério da Saúde e passou a ser gerenciado pelo que na época era a Federação das Escolas Militares da Guanabara, que depois virou a Unirio, né, a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Então, de modo geral, no período da ditadura, o campo da saúde ele sofreu muito com diminuição do financiamento, com diminuição, inclusive, das próprias prerrogativas de atuação. Né? O campo da saúde ele ficou mais restrito à realização de campanhas de prevenção, campanhas de educação em saúde, enquanto a assistência médica ficava sob cargo da Previdência Social. E no campo específico das políticas de câncer, e aí é muito interessante, porque as políticas de câncer, elas têm uma fundação, uma criação, que é muito vinculada à filantropia, à atuação do setor privado, nessa dimensão das ligas filantrópicas, né, das pessoas das elites locais que tinham interesse em criar instituições de beneficência, de assistência. Então, especificamente, as políticas de câncer, num sentido, elas se beneficiaram porque esse modelo em que o Estado financiava iniciativas privadas já predominava no caso do câncer. A criação de quase todas as instituições, se você olha pelo Brasil inteiro, os institutos de câncer, seja da Bahia, do Ceará, do Rio Grande do Sul, quase todos eles são institutos que iniciam como instituições privadas com financiamento público, e aí, em algum momento elas determinam, elas delegam a parte da sua funcionalidade ao serviço público, ao SUS. Mas, de modo geral, as políticas de saúde, elas têm uma queda no período da ditadura,
e o setor privado ele é fortalecido, algo que tem uma marca muito grande até hoje. E no caso do câncer, se o planejamento ele entra, né, nesse campo da saúde mais amplo e é prejudicado, o financiamento ele continua forte, porque a maior parte das instituições já eram privadas. O grande ponto de inflexão, de mudança, e aí é uma fala que também é política, né? Eu não posso deixar de esconder o posicionamento, é o SUS. Com a criação do SUS, é que a gente pode falar efetivamente de uma política nacional de controle do câncer, claro, com todos os problemas, né? Na tese eu tento explorar muito esses problemas, que são os problemas de um país desigual, mas é a partir do SUS que tem como princípio, né? A saúde como direito, uma atenção que é integral, ou seja, né, ela é desde a atenção básica, desde o postinho de saúde até o hospital mais complexo, ela é universal, ela é para todo mundo, né, todos os cidadãos têm direito a esse atendimento, e ela é também baseada no princípio da equidade, então ela não pensa saúde somente como fornecimento de assistência, ela também pensa saúde como promoção, então você tem que cuidar das condições de vida das pessoas, né, do acesso a saneamento, acesso a cuidado psicológico, a todo tipo de elemento que compõe a percepção mais ampla de saúde. Então, é com o SUS que tem uma grande mudança nessas políticas de prevenção, e quanto mais o SUS foi se estruturando, melhor essa política de prevenção do câncer foi se organizando. Porque o SUS ele também prevê, né, na sua organização, o funcionamento em rede, né, que é a ideia de que os três entes federativos, União, Estados e municípios, eles se articulam para poder fornecer os serviços de saúde. Isso faz uma quebra muito grande com o modelo que vigia antes do SUS, que era o modelo vertical, em que o governo federal ele determinava como iam funcionar as ações, né? E isso é desde a era Vargas até o período da ditadura. Isso faz com que essas campanhas nacionais, esses programas nacionais, eles tenham muita dificuldade de se implantar no município. Porque é muito difícil num país tão grande você conseguir fazer algo muito orientado, muito vertical. É preciso ramificação, é preciso uma articulação muito mais local, né? Então o SUS ele também traz esse elemento. E o SUS ele foi trazendo também, não só no campo da prevenção do câncer, mas na estrutura de saúde de maneira mais geral, uma preocupação com os cuidados mais básicos, né? O que a gente chama de atenção primária à saúde, que envolve a prevenção também, né? E aí as campanhas educativas ligadas aos fatores de risco, né, como fumo, a necessidade de fazer atividades físicas, exposição à luz solar, enfim, várias outras coisas. E aí o que eu vejo, né, eu entrei no INCA em 2016, ou seja, quando teve o impeachment da Dilma, né, e fui vendo esse sucateamento mesmo, porque desde do início da gestão do SUS, desde que o sistema de saúde foi implantado, alguns grandes programas de saúde pública foram estabelecidos no Brasil, né? A gente tem o programa de controle da AIDS, o Programa Nacional de Controle do Tabagismo, e o Programa Nacional de Imunização e o Programa Nacional de Transplantes. Todos esses 4 programas, eles sofreram nos últimos anos com grandes perdas de financiamento e também com grandes oposições de perspectiva, né? Você tem, no caso do controle do tabagismo, principalmente no governo do Bolsonaro, né, um posicionamento que é contra a regulação do cigarro, né? Na verdade, a tendência que esse governo defende é de tornar mais flexível, até foi cogitada a volta das propagandas de cigarro na TV, e aí a gente sabe, assim, aí, não moralizando, assim, eu trabalhei nessa divisão de controle do tabagismo que organiza o Programa Nacional de Controle do Tabagismo. Para mim não tem nada de moral nessa discussão, assim, nada de, cigarro é ruim, né? É isso. É um ponto muito simples, né? O cigarro é um fator de risco para várias doenças, e ele está associado com a morte por muitos tipos de doença e por uma incidência muito grande de doenças, né? O cigarro é a causa de morte o fator de risco que mais mata no mundo. Então, sem nenhum debate moralista, é importante você ter um programa de controle do tabaco, né? Pelo menos de regulação, enfim. E o governo Bolsonaro vem atacando esse programa, também vem atacando o Programa Nacional de Controle da AIDS por conta de uma perspectiva moralista, né? Desse ataque ao que eles chamam, né, de ideologia de gênero. Então, o que eu tenho visto, eu saí do INCA no passado, né, via isso, converso com pessoas hoje, vejo, né, ouço delas isso,
É um constante desmonte, né? E aí esse desmonte, ele não passa à toa quando a gente pensa na pandemia que a gente está vivendo. Porque, por exemplo, o governo ele meio que acabou, no começo do ano, no final do ano passado, com a Política Nacional de Atenção Básica, né? Aquela política que dava força a essa atenção lá no posto de saúde, a mais principal possível, né? E todos os estudos mais amplos sobre respostas à pandemia mostram que países que têm a atenção básica forte, eles reagem melhor à pandemia. Porque você tem os cuidados primários, você tem prevenção, você tem educação e saúde. Então, exatamente onde o governo vem atacando, onde os últimos governos, né, do Temer e do Bolsonaro, vem atacando, é o ponto que enfim, nos faz muita falta agora na pandemia. Né? É claro, né, de todos os outros problemas que a gente já sabe. Então, acho que é um pouco esses marcos, não sei se foi bem organizado, mas é um pouco esses marcos. Né? Perfeito. Eu queria só, antes de passar para aquilo, comentar isso, né? Eu acho que existe um senso comum e eu fico pensando até que ponto isso também não é fruto de uma, não sei se uma propaganda oficial, mas de um certo discurso oficial, produzido pela ditadura, de desvalorização do SUS, né? Então, de uma coisa, não presta, não funciona. E aí, também uma falta de perspectiva de olhar para outros países, né? Então, agora que a gente vive um americanofilismo, sei lá como se diz, e que a gente vai ver como funciona o sistema de saúde pública nos Estados Unidos, enfim, que a pessoa efetivamente morre se ela não tiver grana para pagar um sistema, enfim, que a assistência a pessoas de baixa renda é muito precária, né? Quando não inexistente. Eu fico pensando até que ponto essa perspectiva não é também construída politicamente, né, para desvalorizar, enfim, mas no final de contas, enfim, qualquer pessoa, essa questão da universalidade embora, como você próprio falou, não é perfeita, tem vários problemas, mas é qualquer estrangeiro, né? Você cai na rua aqui, você pode chamar um SAMU, essa pessoa vai ser atendida como um ser humano, independente, né? Ninguém vai perguntar assim, né? Você contribui, né? Tipo, é realmente incrível. Não, e mesmo, desculpa, comentar rapidinho, mesmo quem vai para fora do país, né, em Portugal e na Itália, o SUS ele também oferece o seguro, né, para quem for para esses dois países. E essa questão que você colocou da construção política, da falha do Estado, né, isso eu acho muito latente. A gente, eu e o Luiz Teixeira, né, que é meu orientador e parceiro de pesquisa aí nessa discussão sobre câncer, a gente tem muitos trabalhos juntos. A gente começou um projeto que foi parado pela pandemia, entrevistando mulheres que sofrem de câncer do colo do útero no Hospital de Câncer Ginecológico do INCA. E aí, numa das entrevistas, uma paciente, ela conversando e tal, sobre a trajetória dela, terapêutica, mas aí eu vim aqui pro INCA sair do SUS. Eu não, a entrevistada, não, mas o INCA é do SUS. Não, o INCA funciona. Se funciona, não pode ser do SUS. É um pouco isso que você está falando, né? A construção de uma narrativa sobre o fracasso do Estado. Né? Mas que, na realidade, quando a gente olha, quem é do campo da saúde olha por perto, o setor privado da saúde, ele depende muito do Estado. Sem o Estado, o setor privado no Brasil não funcionaria, como em muitas coisas, né? Não só na saúde. É o nosso liberalismo brasileiro, né? Tipo, com É. muitas aspas. Agora eu vou explorar a Keila. Keila, eu estava vendo um pouco, eu queria que você falasse um pouco mais sobre duas questões, né? Essa da sua pesquisa de doutorado sobre a colônia Santa Isabel, que você contasse um pouco sobre essa pesquisa, como você realizou, enfim, falar um pouco mesmo, conversar um pouco sobre ela. E eu fico pensando também que é muito pouco discutida essa questão, eu nem sei se cabe exatamente para a sua pesquisa, né, porque eu não li, infelizmente, mas da questão de como a patologização ela é utilizada politicamente, né? Eu estou falando disso me referindo especificamente à colônia não sei se é colônia, lá de Barbacena, Hospital psiquiátrico. Hospital Psiquiátrico, que tem aquele livro lá, né? Foi escrito pela jornalista, que é um livro legal, assim, a título de informação, mas não tem propriamente uma perspectiva analítica, né? É muito mais uma reportagem, assim, que é boa de ler, mas você sente falta de uma coisa mais
um pouco mais densa, né? Quer dizer, pelo menos a gente que estuda isso, enfim, é uma exigência que às vezes nem cabe para o livro. Mas que você discutisse um pouco essa questão, que você nos falasse um pouco sobre essa sua pesquisa, assim, né? Já que você fala que a sua perspectiva dentro desse campo é também pensar as políticas públicas, né, para a saúde. Então, já que você, né, comentou sobre o livro, né, eu esqueci o nome dela, gente, da jornalista que escreveu sobre Daniela Barbacena. Ardec. Daniela Ardec. Isso, Ardec. Então, na verdade, é uma perspectiva completamente diferente, até porque, para nós historiadores, né, incomoda muito a utilização de um conceito, principalmente, né, um conceito tão forte quanto o Holocausto, né, para compreender qualquer, né, outro contexto histórico que não seja, né, o contexto específico do Holocausto dos judeus, né, e das minorias ao longo, né, da ascensão dos regimes autoritários, totalitários na Europa. Então, isso já né, para a gente nos causa um incômodo, mas a gente entende também que, na verdade, a proposta dela é outra, né? E realmente o livro acabou circulando, né? A própria a ideia, né, de trabalhar mesmo, né? O impacto do título ele já gera uma certa curiosidade, o que não é, né? A nossa, enquanto historiadores, não é a nossa perspectiva, já que, né, a nossa preocupação fundamental é com a evidência, né, nós temos preocupação com métodos, com os conceitos, enfim, com uma série de questões. Então, acho que pensar isso é bem interessante para a gente entender essa questão, né, de como as doenças, essa patologização, ela pode sim ser, né, utilizada e apropriada, né, não só pelo Estado, mas pela sociedade de modo geral. A minha experiência, né, com a colônia Santa Isabel é muito interessante nesse sentido, né? Porque quando eu escrevi o projeto, né, para submeter lá à seleção da UF, porque na minha pesquisa de mestrado, eu comecei a encontrar o tempo todo, né, nas revistas especializadas, principalmente 2 periódicos muito importantes aqui de Minas, Revista Médica de Minas e Revista Minas Médica, que eu estava pesquisando, né, em função dessa questão de trabalhar com a categoria médica, questões sobre a colônia Santa Isabel, inauguração, presença de autoridades do Estado, enfim, verbas públicas. Então, isso começou a me interessar muito, e na época, né, eu tinha um amigo que tinha ido trabalhar em Betim, e a colônia num bairro de Betim. E aí eu combinei com ele e fui até lá e achei, né, super interessante do ponto de vista arquitetônico, né, essa ideia de você criar uma cidade para isolar pessoas. Foi aí que eu me deparei com isso, porque a colônia Santa Isabel foi isso, né? Uma cidade miniatura, mas aí a gente pensar numa cidade miniatura, e aí imagina eu, né? Embora, né, tenha essa cara de cosmopolita, eu sou de uma cidade mineira que tem 2.000 habitantes. E a colônia Santa Isabel, no auge do isolamento, ela chegou a abrigar cerca de 2.600 internos. Então, quer dizer, a colônia ela abrigava mais gente do que a cidade onde eu nasci. E era uma estrutura de cidade mesmo. A igreja, a praça, o cinema, né, a prefeitura, o campo de futebol, enfim, era a ideia, né, de você fazer ali uma mini cidade, na verdade, né, o máximo possível autossustentável, mas no que dependesse né, de transações ou qualquer coisa com o mundo externo, que isso fosse restrito e realizado sob muitas regras. Então, assim,
duas questões. Eu queria entender, né, a constituição de uma política que leva à legitimação, né, desse processo de isolar um sujeito. E o isolamento, né, é o isolamento mesmo, quer dizer, eu, Keila, estou hoje na minha casa, de repente eu sou diagnosticada com uma mancha, e aí não importa se eu tenho um filho pequeno, se eu tenho pai, se eu tenho... eu vou ser retirada desse lugar e vou ser isolada, né, sobre a justificativa de que é para, né, proteger a sociedade, proteger os meus, enfim. E aí, a primeira questão, né, que, para além de entender a política do ponto de vista institucional, eu queria entender um pouco, né, da experiência dessas pessoas que vivenciaram esse processo. Então, eu fiz entrevistas com pessoas, né, que chegaram lá no final da década de 30, ao longo da década de 40, na década de 50, até a década de 60, quando o isolamento oficialmente ele foi extinto, né, como lei, né, como obrigatório em 64, 63, 64, mas que as pessoas ainda continuaram sendo isoladas. Por quê? E aí, né, vem todas as questões decorrentes disso. Então, em primeiro lugar, eu tinha essa hipótese de que o isolamento compulsório era algo assim extremamente atroz, desumano, todas essas questões que você, né, e como, sabe, eu cheguei a ler trabalhos, né, de pessoas que faziam analogia com campos de concentração. É lógico que eu não cheguei a esse extremo, mas pensando, né, naquela perspectiva do panótipo, né, da pessoa, da liberdade cerceada, não sei o quê. E aí, quando eu fui ouvir essas pessoas, eu me deparei com uma questão que mudou completamente, assim, e que foi fundamental na constituição do meu trabalho, que me fez, a partir daí, pensar várias questões, mas que inicialmente me impactou muito, que era a ideia de que na fala dos entrevistados, a colônia era um lugar bom, era um lugar excelente, e que eles eram muito gratos por estar ali. E aí eu falei assim, né, ao mesmo passo em que me contavam a tragédia que constituía a saída deles, né, o diagnóstico da doença e a saída deles das suas casas para o isolamento. Eu entrevistei uma senhora e que ela narrou, né, a história dela, assim, eu vou resumir, né, mas eu ouvi. Ela se casou aos 18 anos, aos 19, ela se casou e o marido dela era policial militar, um cabo da polícia militar. E aí, aos 19, né, ela já teve a primeira filha, e aí, logo que a filha nasceu, ainda no hospital, eles diagnosticaram com lepra, né? Porque não era hanseníase, e isso aí, inclusive, eles mesmos dizem, não era hanseníase. Hanseníase é a doença que você é diagnosticada depois da poliquimioterapia, que você faz tratamento, enfim, que tem todo um processo de conscientização. Nesse momento era lepra. E aí, né, logo disseram ao marido dela que ela seria isolada, e que ela seria, né, separada da filha e tal. O marido deu um tiro na cabeça, suicidou com a notícia. A filha, ela pediu que a mãe cuidasse da filha, já que ela ia ser isolada, e ela não podia levar a filha. A mãe não quis cuidar da filha, porque, né, a filha podia estar contaminada também, e que ela não queria ter que prestar esclarecimento, né, para vizinhos, para a sociedade, de que ela estava lá criando a filha
né, a neta que era filha da filha dela que tinha lepra, enfim, essa confusão toda. A mãe não quis ficar, e aí ela ainda fala que a mãe dela queimou o colchão, porque ela tinha ido, né, até recebeu o diagnóstico, ela tinha ido para casa da mãe para passar o resguardo. A mãe queimou o colchão e tal. A filha dela foi doada, né, foi adotada de forma... Né, e aí, somente 30 anos depois, eu cheguei lá, me parece, em 2008, a filha dela tinha encontrado em 2007, me parece, a partir, né, o Mohan, ele faz um movimento de pessoas atingidas pela hanseníase, e ele faz um processo, né, de tentativa de busca dessas pessoas, né, que foram separadas aí nesse processo, então ela conseguiu reencontrar a filha dela. Então, essa história é muito trágica, ela me conta e ela diz o seguinte, né, a conclusão dela é: que bom que ela pôde ir para a colônia, porque na colônia ela conseguiu se reencontrar, ela conseguiu reconstruir a vida dela, ela se casou novamente, ela pôde exercer uma profissão lá, e ela pôde se integrar ao coral, que cantar era uma das grandes paixões dela até aquele momento. Então, foi lá que ela, né, conseguiu reencontrar-se na sociedade. Enfim, eu estou falando dessa história, dessa senhora, mas tem diversas outras, e todas elas foram me levando a perceber que, na verdade, o que acontece né, é que realmente é uma política extremamente violenta, né, mas que não é possível pensar, né, em uma polarização simples entre vítima e algoz, Estado, algoz e doentes vítimas, porque várias questões perpassam isso, inclusive, né, a responsabilidade da sociedade frente a esse processo de isolamento do sujeito. Porque na memória dessas pessoas, o que mais os assustava era ter que conviver cotidianamente com a discriminação das pessoas que estavam ali próximas a eles, do vizinho, né, do padeiro, né, enfim, a exclusão social era o grande, né, o grande temor, né? E, né, passado essa fase de extrema dor, né, alguns não conseguiam né, superar isso, tem casos de suicídio, enfim. Mas passado esse primeiro impacto, né, da retirada do sujeito da sociedade, ele conseguia se reintegrar e se sentir em paz lá, porque lá era como se ele estivesse entre iguais, né? E aí tem umas, né? Eu utilizei algumas teorias, perspectivas, até o Diego Armus, que fala de comunidade de enfermos, então, né? Reconstituição da identidade. Então, tem uma série de questões que envolve isso. Mas de tudo isso, né, que eu estou falando, da minha tese, da minha experiência, é para pensar o quê? Né? É que nenhuma política pública, né, ela é construída de forma isolada, né? Ela né, implantada sem que haja legitimação social. Então, até que, né, essas políticas, por isso é tão importante, né, a criação dessas políticas de combate, tanto, né, a estigma, a exclusão. Por quê? Porque isso contribui para que se crie uma cultura, né, de inclusão, né, de esclarecimento, porque só assim, né, é possível que esse campo de tensão, né, que envolve tanto políticas públicas de forma geral, mas especificamente no campo da saúde, né, impeçam que
né, coisas, né, políticas de natureza, digamos, arbitrária, né, elas sejam legitimadas, né? Esterilização compulsória, não sei o que, enfim, tudo isso passa por aí. Assim como também, né? Isso tanto para impedir essas arbitrariedades, quanto também para naturalizar, né, outras questões que são importantes no campo da saúde, que é como o Luiz falou aí, da questão da atenção básica, né, da importância da prevenção, né, da importância né, da eficácia do sistema de saúde como o que nós temos, enfim, são questões que passam, mas eu acho que eu já falei demais. Eu te respondi? Tem alguma coisa que não? Não, respondeu. Depois eu tenho mais uma última questãozinha. Mas, assim, antes de entrar na final zona, né, da questão da divulgação, negacionismos e tudo, é só porque eu lembrei agora. Luiz, não sei se você conhece um livro. É um livro de jornalista, uma reportagem, reportagem investigativa que se chama Roucos e Sufocados. É que você estava falando da questão do tabagismo, eu me lembrei. Foi publicado pela editora Elefante, que é uma editora que tem feito várias publicações muito boas. E aí tem esse livro Roucos e Sufocados, que são dois jornalistas, é um livro brasileiro, e que vão analisar, pesquisar as estratégias da indústria tabagista para ir contornando as restrições legais que vão sendo construídas, sabe? Então é muito interessante, assim, as estratégias mesmo, né, dentro dessa lógica capitalista, de conseguir não deixar de lucrar, né, ou seja, até mesmo se expandir, apesar das restrições legais, e toda a indústria do lobby. É um livro bem interessante, informativo, assim, é legal. Eu não conheço, eu vou procurar. E é interessante, eu acho que esse seu comentário, ele abre exatamente a brecha para a gente falar do negacionismo, porque existem historiadores e historiadoras que estudam essa história da indústria do tabaco, e aí tem até um argumento do historiador americano, o Alan Brandt, que é bem interessante, que ele diz que a indústria do tabaco é que ela inventou a noção de conflito de interesse que está na base do negacionismo que a gente vive hoje. Por quê? Porque, né, certamente esse livro deve explorar, uma das estratégias da indústria, ainda atualmente, é de financiar produção científica para contradizer, né, para negar a produção científica hegemônica. Então, uma boa parte das estratégias ela envolve a negação dos argumentos da ciência, da comunidade científica. E é claro, né, existe a especificidade que é o debate sobre, né, tabagismo e câncer, como eles fizeram isso, mas até tem um outro livro muito legal, que até virou documentário, é um documentário famoso, Mercadores da Dúvida, que vai mostrando como essa estratégia do tabaco foi sendo replicada para várias outras, para gerar o negacionismo climático, para gerar esse negacionismo hoje chamado de terraplanismo. Então, é muito boa essa discussão, porque ela mostra para mim, mostra duas coisas. Primeiro, que é um ponto que a Keila falou, saúde e ciência, elas são naturalmente, são por excelência sociais. Então, todo ato técnico, toda questão técnica, toda questão política, toda questão científica, ela é social, ela está colocada na sociedade. Então, tudo isso envolve interesses, negociações, disputas de poder, interesses comerciais. E o segundo ponto é que que é um desenrolar desse primeiro, é que o negacionismo científico ele não está só ligado ao método da ciência, está ligado a como a gente tem uma concepção sobre o que é ciência e sobre qual a sua função social. Eu acho que isso, esse caso do tabaco mostra bem, acho que é algo que a gente pode explorar aí no último ponto. Antes de falar do último ponto, eu até coloquei o link aqui no chat, depois se você quiser ver. Eu queria só explorar um pouco mais a Keila, porque ela falou, Keila, você falou que no seu pós-doc, que, enfim, né, o pós-doc acaba sendo muito mais um impulso, né, para gerar pesquisas do que propriamente uma coisa que começa e finaliza ali quadradinho, né? Mas que você falou dessa questão das propagandas da ditadura com relação à prevenção de doenças, essas questões, né? Aí eu sei que provavelmente você não chegou ainda a conclusões, que é uma coisa que gerou outras
outras questões, mas se você pudesse falar um pouquinho disso, para depois a gente ir para o fechamento. A gente já passou de 1 hora, mas enfim, eu acho que está sendo importante. Quer dizer, se vocês estiverem achando chato, vocês falam. Não, para mim não está não, está ótimo. Eu realmente eu não cheguei, né, nessa questão, mas na verdade, né, Paulo e Luiz, que nós estamos conversando aqui, essa questão, né, de trabalhar, né, essa questão na verdade, propaganda, mas o que eu fui trabalhar especificamente foi campanhas de higiene. De modo específico, né, a campanha cujo slogan é Povo Desenvolvido, é Povo Limpo, que tinha como protagonista o personagem Sugismundo. E a minha inquietação em relação a isso é o fato, né, dessa campanha ela ter, né, se popularizado, né, teve um alcance enorme. O próprio personagem Sugismundo, ele se tornou extremamente conhecido, né, até por eu, né, tinha essa memória, né, mais uma vez reiterando minha juventude, porque, né, argumento é tudo. Eu me lembro, né, da minha mãe, quando começava, né, a pressionar a gente para tomar um banho, falar: não, vocês estão um bando de Sugismundo e tal. E essa coisa, porque o personagem ele acabou realmente ganhando um espaço na memória social, né? Então, gente, isso é uma loucura, eu preciso te interromper, porque é muito engraçado. Porque foi exatamente isso. Eu, na verdade, quando eu descobri que o Sugismundo era um personagem de propaganda da ditadura, eu fiquei chocado, porque Sugismundo, para mim, era uma pessoa que não tomava banho, porque é exatamente isso. Minha mãe falava o tempo todo: você quer virar um Sugismundo? E eu nunca imaginava. Isso é muito engraçado. A gente deve ter a mesma idade, super jovens. Muito jovenzinhos. Mas aí né? E aí eu comecei a fazer pesquisa sobre esses vídeos, né? Sobre essa campanha, que na verdade, né? E aí é uma campanha que foi formulada por um publicitário que tinha, né, já experiência em agências norte-americanas, que era o Rui Perotti. Então ele começou a incorporar essa coisa da animação, né, na publicidade, que a própria ideia da animação ela já dá uma suavidade para a coisa. E aí, imagina, cria um personagem que é um personagem para representar o anti-herói, né? Ou seja, o anti-herói da modernização, eu falo isso, né? Mas, ao mesmo tempo, né, ele é simpático, né? E como são feitas, na verdade, e aí, né, eu fiz uma análise dessas, né, a campanha teve 2 fases, né? E principalmente pensando, por que a produção dessa campanha de higiene, um momento que, como o Luiz mesmo destacou, é um momento de profundo descaso com a saúde, né, com a saúde pública, um esvaziamento, né, porque a gente tem, em 67, né, a união dos institutos de aposentadoria e pensão, né, que aí vai, né, haver a ampliação do Instituto Nacional, né, de Previdência Social, que é o INPS, né, e ele vai acabar catalisando ali, né, toda a contribuição. E aí imagina, né, que todo trabalhador com carteira assinada, né, ele contribuía, mas ele também era beneficiário. E aí o Estado... então, ao mesmo tempo em que há um aumento da receita, né, há também um aumento da demanda. E aí o Estado, de que forma, né, ele vai articular essa questão né, da ampliação dos quadros aí do atendimento à saúde, a partir justamente de uma parceria com esse instituto. E
o que vai acabar, só que a parceria com esse instituto, ela vai gerar esse processo, né, que o Luiz chamou de privatização da saúde, né, que é quando os grupos médicos, né, e aí tem uma pesquisa que é muito famosa do Ezio Cordeiro, que ele vai falar, né, que vão se formar os complexos médicos industriais, né, os grandes hospitais, os grandes laboratórios, a medicina especializada, e o Ministério da Saúde ele vai ser esvaziado tanto, né, de pessoal quanto também de receita, né? Ele começa a ter assim um investimento mínimo. Sei lá, tem pesquisas que apontam que enquanto, por exemplo, o Ministério de Guerra tinha 12% de investimento, ele tinha 3%. E aí você não tem, né, no país, nesse momento, uma preocupação com a construção de um sistema, né, né, uma forma de resolver as demandas dos problemas de saúde da ampla população, né? Que são os desempregados, aquelas pessoas que não eram contribuintes, enfim. E aí, como que a ditadura, de repente, faz essa campanha de higiene? E aí, nessa análise, né, eu comecei a perceber que a campanha é de higiene, mas não há uma relação da higiene com a saúde em si, né? Na verdade, a relação é da higiene com a lógica da modernização, com os valores, né, do regime, né, a ordem, a limpeza, a obediência, como é que, né, o Sugismundo e outros valores, né, que estão presentes em outras propagandas da ditadura, que é né, o meu foco agora, que é trabalhar isso de uma perspectiva mais ampla, que, na verdade, né, não são valores, mas são perspectivas de uma determinada ordem da modernidade que tenta buscar, né, de uma forma, e aí pensando nessa questão, né, do nostálgico, um suposto lugar idílico, né, de uma pátria, de um congressamento racial, de uma pátria harmônica, de um nacionalismo, enfim, são essas coisas que eu estou tentando pensar. Mas para o Sugismundo, especificamente para a campanha Povo Desenvolvido, Povo Limpo, ela foi se desenvolvendo em 2 fases. A primeira fase foi veiculada cerca de 2 meses, e nesses 2 meses houve, né, uma mobilização na imprensa, tanto, né, por parte, né, de profissionais especializados, mas sobretudo, né, a imprensa de modo geral, sobre a associação entre limpeza e desenvolvimento, né, porque isso seria uma lógica que já de antemão, né, levaria a ideia de que o Brasil seria, né, impossível o desenvolvimento aqui, já que essa lógica da limpeza ela não se fazia presente. Outras questões, né, ligadas à crítica ao Sugismundo, que levou à suspensão da campanha, vai ser a simpatia, né, do boneco, como que eles querem educar, né, as pessoas para a higiene com um sujeito que desperta simpatia, que é legal, e aí a ideia de que as crianças, ao invés, né, de deixar de praticar os hábitos, né, indesejáveis, elas podiam se inspirar no Sugismundo, e a própria discussão em torno do teor propagandístico, né, porque tem uma longa matéria no Estado de São Paulo criticando o teor propagandístico dessa campanha que é realizada pela AERP, e aí eles denunciam mesmo que a AERP é uma agência de publicidade do governo, enfim. E aí a campanha é suspensa, e quando ela retoma cerca de um ano depois, ela vai ser retomada não mais com o slogan Povo Desenvolvido é Povo Limpo, né? Mas já com aquela, como que
eu falo que aquele slogan, né, o Brasil é feito por nós, né, mas sem a lógica de associar o desenvolvimento à saúde, e de uma forma mais ampla. Aí ela começa a associar a noção de higiene à saúde, que é algo que na primeira fase não ocorreu. E, inclusive, que eu tinha até falado, Luiz, para a Vanessa, que eu encontrei numa entrevista que o Rui Perotti, que é o idealizador, né, da campanha, ele dá, né, ao jornalista acho que é do Estado de São Paulo, ele fala sobre uma nova campanha e um novo personagem, que era uma nova campanha que seria uma campanha contra o câncer, e o protagonista, o Dr. Prevenildo. E o câncer seria representado na forma de um polvo e tal. Só que aí, depois, o Dr. Prevenildo vai ser, na verdade, associado ao personagem anterior, que é o Sugismundo, e vai ser criado ainda o filho do Sugismundo, que é o Sugismundinho, e não vai ser uma campanha específica para o câncer, mas vai ser uma campanha mais geral, né, em relação à prevenção de doenças. Mas aí já é também um novo contexto, né, e aí é um contexto também de iniciativas como a vacinação, porque, né, em virtude, né, de uma... até entre 72 e 74, não sei, a epidemia de meningite, salvo engano. Então, aí, né? Aí vai ser incorporado outros elementos a essa campanha. Mas, de modo geral, é isso, Paulo. Eu tentando pensar como que ele se apropria, né, nessa primeira fase da minha pesquisa, aí, que foi o pós-doc. Como que o Estado ele vai se apropriar, né, dessa noção de higiene, que é uma noção ligada à saúde, mas sem, né, associar a saúde para pensar a questão do desenvolvimento, da lógica modernizadora, da própria lógica, né, moralizante da população. Só bem rapidinho, Paulo, desculpa se já está muito longo, mas uma pena não ter que o prevenir do câncer, porque existe uma discussão longa, até que a gente escreveu sobre isso, do câncer, da relação entre câncer, civilização e desenvolvimento. É tão interessante isso, porque por boa parte do século, né, boa parte do tempo, o câncer é visto como um sinal. O câncer e as doenças crônicas não transmissíveis de um modo geral, como um sinal de civilização. Eu lembro que tem uma conferência de um ministro da Saúde, de 59, Mário Pinot, 58, que aí dizia: Deus abençoe as doenças crônicas se elas aumentarem no país, porque para eles, as pessoas morrerem mais de doenças crônicas era um sinal de que o povo estava indo para esse caminho civilizatório, mais desenvolvido. É muito interessante essa discussão mesmo sobre saúde, desenvolvimento e os sinais, né? Então, quanto mais pessoas morressem de câncer, melhor seria esses termos de civilização. Tem todo o argumento que a nossa população está ficando mais velha, está vivendo melhor, por isso a gente está superando as doenças transmissíveis e morrendo só de doenças dos povos mais evoluídos. É muito interessante isso. Legal, Luiz. Depois a gente pode conversar sobre isso. Não, que loucura. Não, eu tô aprendendo um monte, assim. A gente já está chegando quase 2 horas, mas aí, para finalizar, né, trazer a questão para um momento mais recente, eu fico muito impressionado com essas questões, né, essas imagens que ficam na memória social, assim, né, enfim, eu acho que isso que você estuda tem a ver com aquela questão da vertente pedagógica, né, do regime também, né, ao lado da vertente estritamente repressiva, mas também essa lógica de desenvolver o povo, dentro dessa perspectiva da utopia autoritária que o pessoal do CPDOC, o FICO, trabalha um pouco com essa lógica. É muito interessante, muito interessante. Mas, para finalizar, assim, aí eu queria trazer a questão mais por uma perspectiva política mesmo, desse momento super complicado que a gente está vivendo no Brasil, né? No mundo inteiro, mas eu acho que no Brasil tem particularidades que tornam a situação um pouco mais grave, né? Não à toa, vários países aí já estão com a pandemia relativamente controlada e a gente ainda vive uma total falta de expectativa de quando vamos voltar a uma mínima normalidade, né? De funcionamento, e
também um momento que não começou agora, né? Acho que a pandemia reforçou uma série de questões que já estavam sendo postas, né? Como pensando nessa perspectiva, nessa chave, né, dos usos políticos do passado, mas como esse momento de um forte processo de distorções, falseamentos, negacionismos vários, né, históricos, científicos, enfim. E, ao mesmo tempo, a própria apologia aos direitos humanos, né, porque as violações aos direitos humanos, porque não se trata só de negar, né, mas de louvar práticas autoritárias, obviamente com a perspectiva de legitimar práticas autoritárias no presente, né, pelo menos da minha perspectiva. E aí a minha questão final para vocês seria essa, assim, qual a importância que vocês veem dos profissionais, né, historiadores das ciências, saúde, doenças, como vocês são, da divulgação científica e da própria educação, né, pensando até naquela como atuante como membro, né, membro do programa de pós-graduação em educação, né, que também a história, eu acho que durante a disciplina histórica, durante muito tempo, deixou a educação de lado, a universidade, né, muito para pedagogia, e eu acho que esse processo de tomar a questão da educação para si também é muito recente, né, com a criação dos prof-histórias e tudo isso. Então, seria pedir um pouco de comentário de vocês nesse sentido. Eu não sei quem quer começar, agora já não tem mais ordem. Você quer falar, Keila? Pode começar, Luiz, porque eu falei por último agora. Então, eu acho essa questão maravilhosa, assim, eu particularmente penso que esse momento que a gente está vivendo, como você falou, concordo muito, não só agora na pandemia, a pandemia só torna isso mais forte, né, mostra a dramaticidade disso, é o momento da gente pensar mesmo a nossa articulação social, aí eu vou falar muito especificamente dos historiadores da saúde e da ciência, né, e como a gente pode ajudar a pensar melhor, a repensar a ciência e a saúde. Assim, eu acho que tem duas dimensões importantes, né? O negacionismo histórico ele tem muito a ver também com como a gente lida com o nosso passado. Acho que tem questões da relação da sociedade com a história muito amplas. O negacionismo da ciência, a minha leitura, ele tem a ver com a forma como a gente entende a ciência. E aí, para mim, é um caminhar entre dois polos. Por quê? Porque os negacionistas, né, de modo geral, eles estão indo contrários não às evidências, aos argumentos da ciência, e sim à própria estrutura da ciência, como a ciência se organiza. E a gente, muitos de nós, quando vamos defender, a gente tem que defender a ciência, né? A ciência é uma disciplina, né, uma organização de pensamento, de uma prática, uma atividade que tem método, que é objetiva, que tem evidências. E o que a gente tem mostrado, assim, a gente que eu digo, todo o campo da história da ciência e da saúde, é como a ciência é uma atividade socialmente inscrita, como essa ideia de objetividade é uma construção do século XIX, que a ciência ela é posicionada, a ciência ela tem perspectiva, ela é uma atividade coletiva. E aí eu acho que para poder lidar com esses negacionismos, com os vários negacionismos, a gente precisa repensar como a gente compreende como sociedade a ciência. E aí não ficar transitando entre essa visão que nega a ciência como atividade e uma visão idealizada da ciência como atividade coletiva, autônoma e objetiva. A gente tem que trazer essa problematização, essa capacidade que os historiadores e historiadoras da ciência e da saúde têm e trazem, essa contribuição de mostrar como aquilo mostrou, que a tomada de decisão em saúde ela é complexa, ela envolve emoções, ela envolve perspectivas políticas mais amplas, envolve interesses, tudo isso que os historiadores e historiadoras da ciência da saúde têm mostrado. E aí eu gosto muito de uma proposta que ela tem base na epistemologia feminista, né, da Sandra Hard, da ideia da teoria da perspectiva, que é a proposta de tentar, essa proposta foi feita por uma historiadora americana, chamada Naomi Oreskes, de tentar pensar a ciência menos numa ideia de verdade, objetividade, método, e mais de confiança, assim. Reconhecer que a ciência, né, a gente reconhece que a ciência é uma atividade feita por pessoas que têm treinamento, né, que têm, enfim, uma série de convenções, de organização institucional, tem história de construção dos seus campos disciplinares, e a partir disso a gente confia na ciência. Isso não significa que a gente idealize a ciência. Isso não significa que a gente não critique a ciência. Essa historiadora ela faz uma metáfora que
Eu acho muito interessante a metáfora do encanador. Ela diz o seguinte: quando algum problema de encanamento aparece na nossa casa, a gente normalmente chama encanador. O encanador vai lá, a gente chama por quê? A gente chama porque ele é uma pessoa treinada, capacitada, é uma pessoa que tem experiência, que faz esse trabalho já há um tempo. Ele faz lá o trabalho, e quando o encanador faz, termina o seu trabalho, a gente vai lá e olha. Quando a gente olha o trabalho do encanador, a gente não toma isso por verdade absoluta. Muitos de nós vão lá e criticam, alguns acham que pode fazer melhor que o encanador, outros só ficam em dúvida se o que ele fez foi bem feito. Mas a gente ainda assim contrata o encanador porque ele é um profissional que tem em torno dele a confiança do trabalho dele. O cientista seria, guardar as devidas proporções, a mesma coisa. A gente confia que a ciência faz um trabalho que é o trabalho que ela é dedicada a fazer, né? Um trabalho que todos os cientistas e as cientistas treinam, estudam, são contratados e se dedicam a isso. Isso não significa que a gente não possa criticar, e aí a crítica das humanidades é essencial, assim, de pensar como, por muitas vezes, a ciência também, que a gente tem defendido muito, eu acho que quem está nesse campo, no mínimo, leva a sério a ciência e a saúde, mas esse mesmo campo, ele fez coisas atrozes, né? Como o isolamento compulsório, que a Keila estudou bem, ele tinha várias bases científicas de justificação, né? A eugenia no começo do século XX e até hoje tem várias bases de justificação. Então, a gente pode fazer uma leitura crítica, e eu acho que toda essa atividade que tem sido feita aqui no História em Quarentena, tem várias outras atividades, o Pandemia de História também, que é uma página, um site que está fazendo esse esforço, de dialogar, né, de colocar o historiador da ciência, o historiador de modo mais geral, nessa arena pública, né, para dialogar com o público, e aí dialogar mesmo, fazendo um processo de tradução no sentido mais sociológico, né, de trazer o conhecimento histórico, conhecimento sociológico para a sociedade, dar complexidade ao debate, eu acho que é fundamental, acho que é um ponto muito importante. E aí no campo da, e aí só para fechar, eu acho que no campo da história da saúde a gente tem essa peculiaridade que é de poder lidar diretamente com os profissionais da saúde. Aí eu acho que a história ela pode ter um papel educativo e comunicativo, mas também pode ter um papel de tomada de decisão. Porque eu acho que a partir da história da saúde, o profissional e o gestor, ele pode entender melhor a complexidade dos problemas de saúde, como a saúde pública, a saúde da população brasileira é algo complexo, e a partir disso tomar decisões, criar políticas, planejar estratégias que levem em conta isso, né? Levem em conta as desigualdades, levem em conta como o problema da higiene é um problema de longuíssima data, que não tem a ver com a vontade da pessoa de querer se limpar ou não, tem a ver com o problema estrutural da sociedade, como o racismo impacta na saúde, a violência impacta na saúde. Eu acho que os historiadores da saúde eles podem ajudar a não só reconstruir a percepção sobre saúde, mas a ir lá nos serviços, nas instituições e ajudar na tomada de decisão, como a gente pensa, né? Como a gente planeja a saúde. Opa, meu microfone estava desligado. Keila. Então, eu achei, né, a resposta do Luiz bem interessante mesmo. Que bom que você começou, né? Porque eu estava pensando como que eu ia responder. Mas principalmente, né, quando fala, né, sobre essa questão desses negacionismos, né, dessa aversão à ciência, essa, né, a esse processo, né, que a gente tem chamado aí de pós-verdade, isso é extremamente incômodo. Mas eu fico pensando se isso também não é, digamos, sintoma de um novo tempo, e um tempo em que, né, na verdade, nós vamos ter que nos reestruturar dentro do próprio processo, né, histórico aí, de tecnologia, de acesso à informação de forma excessiva. E também um processo que é muito interessante, que é de questionamento das autoridades e de valorização das autoridades, né? Por quê? Né? Se nós estamos vivenciando esse processo, né? De uma tentativa, e de uma tentativa não, né? E de embates que são muito reais, né?
para aceitação das diferenças, discussões, né, sobre verdades que não são impostas, por que a ciência também ela não seria submetida a esse mesmo processo? Então, quando o Luiz fala assim, né, que na verdade talvez o nosso papel seja de romper com essa lógica, né, da ciência unicamente como lugar da verdade, que, né, que de fato, né, não é isso, mas é porque durante muito tempo a ideia da autoridade científica, do lugar da verdade, né, e pensar, né, na ciência como, né, um fenômeno socialmente construído, né, e importante para a nossa sociedade. Acho que talvez essa seja né, a principal função que nós hoje, intelectuais, né, pesquisadores, professores, né, temos. E iniciativas, né, como esse canal, eu acho que elas são extremamente válidas, né, para que esses diálogos ocorram, né, para que a gente possa discutir sobre vários temas e pensar sobre esses temas e como que, né, eles se constroem na nossa sociedade, porque sim, eu penso que nós estamos vivendo um momento aí que é um momento de uma certa transição aí para uma outra, como eu vou dizer, uma outra ideia do que é de fato ser um pesquisador, ser um historiador, um intelectual, né? Porque nós tivemos assim as primeiras, né, né, a formação da Academia de Ciências Humanas no Brasil, né, os primeiros pesquisadores, né, o Levi-Strauss, os pesquisadores outros que foram para a USP, que chegam lá, né, que falam em francês, para um grupo seleto de pessoas que vai ouvir, né, que vai ouvi-los, e nem sempre, né, com a devida tradução, mas ali que tem acesso a um determinado capital intelectual. E a gente vive hoje um processo que é diferente, é um processo e que, né, do qual eu acredito que nós não podemos nos ressentir, nós temos que nos reinventar, né? Não é que a universidade, porque tem gente que é muito nostálgico, né, da ideia da universidade, a Torre de Marfim, né, do grande intelectual, daquele que fala e todo mundo fica, e quanto menos você entende o que o intelectual fala, mais legal ele parece, porque ele fala coisas que você não entende. Então, assim, não é mais esse o nosso mundo, o nosso papel e nem a nossa sociedade hoje, né? O nosso grande desafio é nos fazer entender, né? E nos fazer entender de forma ampla, sem necessariamente isso comprometer, né, como eu vou dizer, a confiabilidade, a qualidade da nossa produção. Mas justamente, né, ocupar um espaço de democratização também do conhecimento, que ele é muito importante. Porque eu fico pensando, tem um capítulo daquele livro do Henry Housel, que é A Última Catástrofe, me parece que é nele, que ele vai falar sobre um pouco sobre essa questão do intelectual e tal. E quando eu li, eu fiquei pensando muito sobre isso, né? Sobre como eu sou, porque assim, hoje, né, eu sou professora universitária, né, as pessoas com as quais convivo, enfim, o meu grupo de amigos, o Paulo está aí e tal, nós somos completamente diferentes dos nossos professores, né? E aí as diferenças para o bem e para o mal, né? Nós somos mais acessíveis, tem uma série de questões nisso. E não só nisso, mas e eu acho que eu, particularmente, eu não sei o caso do Paulo, eu fui formada na graduação em um período aí que o Henry Rousseau vai falar, que é um período que ele fala, né, pós Muro de Berlim e tal, que é um período de decadência aí, da utopia, de descrédito,
numa filiação, né, mais de movimentos de esquerda e tal, e um apego exagerado à ideia da neutralidade da ciência pela ciência. Então, no momento em que era possível, talvez, você ser, né, um intelectual, ser um pesquisador, ser um professor, e você não ter um engajamento político, porque ter um engajamento político naquele momento era complexo, né, porque eram projetos que não haviam dado certo. E hoje, na verdade, mais do que nunca, me parece que esse lugar ele é extremamente importante. O nosso lugar político, não político partidário, mas o nosso lugar político na nossa sociedade, um lugar, né, onde nós, com a produção do nosso conhecimento, com a realização do nosso ofício de pesquisador, de professor, enfim, nós contribuímos na construção, né, de uma sociedade possível, né? Enfim, mais justa, né? Uma sociedade que consiga superar, né, as desigualdades. Isso pode ser utópico, né, principalmente no momento dessa pandemia, parece que, né, eu estou muito poliana, mas não é, não. Eu acredito realmente nesse lugar. E esse lugar, Paulo, que eu digo, que você perguntou, né, de pesquisador ou de... Para mim, antes de tudo, professora. Eu sempre digo assim, eu, antes de qualquer coisa, eu sou professora de história. E não é porque eu estou ligada a um programa de pós-graduação em educação, não. Eu estou ligada ao programa de pós-graduação em educação porque aqui nós não temos um programa de pós-graduação em história. Enfim, não que eu tenha, né, qualquer problema com a questão das áreas, não tenho. Eu realmente acredito nesse, porque o papel, né, de professor, ele é extremamente importante, né? E eu tenho essa perspectiva, que tudo que a gente faz, né, enquanto pesquisador, vai ter mais sentido se a gente conseguir, né, esse processo de circulação, que se dá principalmente via sala de aula, enfim, e outros meios aí que o História em Quarentena está se propondo. Desculpa, eu me alonguei. Professor e nada, que isso? Professor e formadora de professores, né? Ou seja, cidadãos e professores, já que a maior parte de nós, né? Assim, basicamente o que a gente vai fazer é ser professor, independente de qual nível, assim, né? Gente, é isso. Eu queria agradecer enormemente, assim, vocês. Eu acho que foi super legal, super importante. Queria lembrar que esse programa vai ao ar na quarta-feira, às 17. Depois ele vai estar, não só esse, como todos os programas que foram feitos durante as 20 semanas, como eu falei, mais de 100 programas. Eles estão disponíveis no site que a gente construiu, historiaemquarentena.com, que foi financiado com uma vaquinha, ou seja, então é uma construção coletiva, também financeira coletiva. E depois, isso demora um pouquinho mais, porque demanda um trabalho de edição, vira um episódio de podcast também, que aí deve demorar mais umas 2, 3 semanas por conta desse trabalho. Mas é isso. Muito obrigado. Vou pedir para vocês ficarem um pouquinho só depois, que eu vou terminar a gravação. E é isso, gente. Obrigadíssimo. Valeu, Paulo. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado, Keila. Muito obrigada, Paulo. Obrigada, Luiz. Um assessor.